Queridos irmãos, o nosso Saravá fraterno, 116º episódio do projeto Conversa Franca de Umbanda e o 56º falando sobre mediunidade no terreiro. E hoje vamos trazer um tema maravilhoso para vocês, mas muito bacana, gente. Vocês já pararam para pensar que existe a possibilidade de utilizarmos os aromas na Umbanda? Lembrando que os aromas expandem a nossa consciência. Isso aí, vamos falar sobre as essências na Umbanda. Isso aí, pessoal. Vamos lá. Quando a gente fala de essências, na verdade, a gente está falando de aromaterapia. Nós, inclusive, temos dentro do canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente uma palestra que nós fizemos sobre aromaterapia na Umbanda. Convido todos a assistirem, né? Mas nós vamos, de uma forma assim, resumida, trazer para vocês aqui no Conversa Franca de Umbanda como é que a gente pode usar, né? Então, o que é essa aromaterapia na magia das nossas tradições, né? É o ato da gente harmonizar o nosso assistido, o ser humano, com os aromas. E aí, tal como o seu próprio nome indica, é uma terapia que propõe o tratamento espiritual através de aromas 100% naturais. E aí, gente, as essências ou os óleos essenciais, né? De onde é que eles vêm? Qual é a origem, né? São extraídos de flores, de raízes, de folhas, de sementes, de ervas, de madeiras, acreditem, de animais, de resinas, né? E aí, depois que são retirados, né, de todas essas origens, são transformados em incensos, em banhos aromáticos, em óleos essenciais e até tabletes. Agora, é bom lembrar, a gente sempre tem que falar um pouquinho da história, né, para dizer que não é nada novo que a gente está inventando aqui no Templo Estrela do Oriente. Os óleos essenciais já eram utilizados, né, há milênios em várias regiões do mundo. Por exemplo, o homem, ele foi um dos primeiros a usar porções à base de plantas e de princípios aromáticos, né? E aí, dentro das escolas iniciáticas, na forma de poções mágicas, tudo isso era utilizado em incensos, em plastros, né? Eu me lembro bem, né, na história conta, que os egípcios usavam as essências, imaginem, para fins terapêuticos e também religiosos. E aí desempenhavam assim um importante papel, principalmente nas práticas fúnebres egípcias. E como é que era isso? Aqueles que eram responsáveis por embalsamar, né, as múmias, né, depois que eles mumificaram os mortos, né, eles untavam os corpos, né, com óleos aromáticos, e a ideia era recuperar a flexibilidade da pele, né, e os envolviam em bandagens embebidas, por exemplo, em incenso e mirra. E essa mirra, ela também era utilizada em terapia para, por exemplo, segundo eles, assegurar a boa vontade das divindades. Eu lembro também, e isso é bíblico, né, que os 3 reis magos, o Gaspar, o Baltazar e o Melquior, levaram ouro, incenso e mirra como presentes para o menino Jesus. Outro exemplo bem legal é a nossa querida Cleópatra, né, que ela friccionava óleos essenciais no seu corpo
imaginem, e também na vela do seu barco para navegar pelo rio Nilo em passeios com Marco Antônio com o intuito de seduzir o seu amante. Então, visto esta parte histórica, eu quero dizer que os óleos essenciais, eles também são muito utilizados por terapeutas, auxiliando, por exemplo, a restabelecer a harmonia entre o corpo e a mente, estimulando, por exemplo, reações inconscientes, influenciando sobre o estado de humor e aí sim ajudando na expansão da consciência, entre outras formas. E aí a gente reflete assim, que as essências também são utilizadas nos nossos trabalhos espirituais pelas entidades, principalmente nesta escola aqui chamada Templo Estrela do Oriente, e aí nos mais diversos tipos de magnetismo. Então, a essência, ela ajuda a atrair determinadas vibrações, Ela tem, por exemplo, a função também de auxiliar para alcançar determinados objetivos através de uma parte espiritual, E também, por exemplo, você tomar um banho de essência, Desde que você conheça qual é o seu objetivo, Então, em muitas pessoas, só para a gente poder concluir essa ideia, muitas das pessoas da assistência, que frequentam os nossos terreiros, então a gente utiliza as essências de forma assim precisa, como nos exemplos que nós vamos trazer a partir de agora. Como primeiro exemplo, eu vou trazer algumas essências, por exemplo, para o nosso sistema mental. Então, o que a gente pode observar? Pessoas com tratamento de cansaço mental, a violeta, o olíbano ajudam muito. Pessoas muito estressadas, nós temos a possibilidade da rosa branca, do aloés, da angélica. Pessoas muito tensas, muito nervosas, o próprio jasmim, a maçã madura, Pessoas que têm muitas fobias, o cedro, o patchouli. Hoje em dia, olha, pessoas com insônias é o que mais existe. O próprio pinho, o junquilho, irmãos que chegam aqui com perturbações do sono, isso acontece também. O cravo, o heliotrópio. Outra coisa, para pessoas que precisam de um aumento no nível de concentração, de memória, precisam aumentar a sua produtividade, a canela, a verbena. Vamos trazer um outro exemplo para questões envolvendo o corpo físico, Para ajudar, quando eu falo de corpo físico, veja bem, tá, gente? Nada de deixar de ir ao médico para fazer tratamento com essência, não é isso, tá? O tratamento com essência é um tratamento complementar. Nós não abrimos mão que você vá ao médico se tratar, se curar com a medicina terrena, beleza? Então vamos lá. Ajudando na cicatrização de feridas externas, o próprio cravo, Melhoramento da circulação sanguínea, o eucalipto. Por exemplo, na eliminação de toxinas do corpo, o jasmim. Para dores musculares e articulações, o que ajuda? Junquilho. Para perturbações digestivas, por exemplo, o sândalo. Para desequilíbrios hormonais, a angélica. Para o aumento dos níveis de energia e bem-estar geral, o olíbano. Vamos trazer também alguns outros exemplos para o sistema nervoso. Pessoas com problema de depressão, um antidepressivo, a violeta ou o olíbano, para acalmar a pessoa. Então, a rosa branca, o aloés, a angélica. Pessoas com situação de tristeza, a maçã madura, a maçã verde. Pessoas com problemas de pânicos, olha aí, o cedro, a canela, a verbena, o patchouli. Irmãos que chegam aqui com problemas de ansiedade, o morango. Assistidos com problema de depressão, violeta, morango, lilás.
querido às pessoas com problemas de autoestima, a flor de laranjeira. E agora vamos a alguns exemplos sobre parte espiritual, né? Então, as essências, elas aumentam os níveis de consciência, de percepção e de comunhão com a alta espiritualidade, né? Sendo ainda uma parte integrante na prática da meditação e da alta magia, né? Então, para a meditação, o olíbano ou até a alfazema ou aloés fazem toda a diferença, gente. Principalmente no sexto corpo espiritual, que é aquele que a gente conhece como o duplo etérico, nós temos ali chakras, nós temos ali subchakras, e estes se subdividem em mais ou menos 72 mil pequenos chakras, ou microchakras, que ativados a partir da aromaterapia, poderão desenvolver um brilhante trabalho em nosso favor. E aí eu quero trazer para vocês que utilizar as essências, os óleos essenciais, a aromaterapia, tudo isso precisa de orientação espiritual. Não vão pegando e fazendo por conta própria, porque não é isso. Isso é um remédio. E como remédio, como qualquer remédio espiritual, tem que ser orientado por quem conhece. Não pode ser utilizado de forma aleatória, ok? E aí, continuando dentro dessa onda de contraindicações, a gente tem a obrigação de alertar a vocês, por exemplo, em grávidas, deve ser praticada por grávidas a aromaterapia com bastante cautela, né? Até porque não são todos os óleos que as grávidas podem utilizar. Acabei de falar sobre isso. Muito cuidado, não é qualquer um que pode passar aromaterapia não, tá? Alguns óleos, como por exemplo junquilho, alecrim, podem provocar contrações uterinas, inclusive nessas grávidas. Em crianças, pelezinha muito sensível, então por isso poucos são os óleos que podem ser usados. Por exemplo, óleo de lavanda, de laranja, de limão. Outra coisa, gente, muito cuidado, evitar contatos de essências, de óleos essenciais com os olhos e com a boca, nada disso. E aí os banhos com óleos essenciais, acabei de falar isso, vou repetir, precisam ser realizados com o devido critério, já que uma determinada vibração pode não se harmonizar com a nossa. Todas essas essências que eu falei, cada uma delas pertence a um orixá ou uma falange. E aí, será que você está podendo utilizar determinada essência, sim ou não? Então, você tem que buscar orientação com quem conhece. Finalmente, meus irmãos, os óleos essenciais são veículos dos mais sutis às nossas percepções espirituais. Esses óleos, ao penetrarem nas nossas narinas, né, o aroma consegue milagrosamente fazer uma ponte entre as realidades físicas e espirituais. E aí, quem utilizar esta forma de magnetismo poderá sentir claramente a elevação espiritual nas suas mais diversas camadas e assim sucessivamente, até que se atinja a plenitude mágica, que permite elevados estados de consciência de si mesmo, o que equivale à procura dos desígnios humanos na Terra. Fiquem com Deus. Meus irmãos, se vocês gostam dos vídeos que são publicados neste canal do YouTube do Templo Estrela do Oriente, não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal. Depois, se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o like e, por último, aperte aquele sininho, porque todas as vezes que tivermos um novo vídeo, você será avisado. Muito obrigado!